Nossa última sessão temática do primeiro dia do Operate Day, com o painel Tech for Techs, tecnologias para transformar as suas operações tributárias. Portanto, eu convido para essa discussão os sócios de consultoria tributária da Deloitte, Alexander Ogata, Rafael Maciel Oliveira e Gustafson Casimiro, além, claro, do líder de Technology and Compliance, Igor Ivanov. Mais uma vez, a exemplo dos outros painéis, a sua participação é mais que bem-vinda através do chat, enviando suas perguntas. E, além de enviar as perguntas, você também pode mandar algum comentário, alguma coisa que você julgue ser pertinente a respeito do tema que está sendo abordado. Bom, dito isso, vamos então para esse último momento desse que é o nosso primeiro dia. Eles já estão por aqui, por gentileza. Fique à vontade, Igor. Bom painel para vocês nesse último momento desse nosso primeiro dia. Então aproveitem, mandem suas perguntas, aproveitem para participar. É isso. Muito obrigado, hein? Boa tarde a todos. Está funcionando aqui, né? Maravilha. Eu vou fazer a abertura aqui dessa última sessão. Depois eu vou já passar a palavra para os meus colegas que vão entrar em detalhe sobre algumas das nossas soluções. Eu pela manhã comentei na outra sessão sobre algumas soluções, principalmente de parceiros que a gente atua no Move to Cloud, e o objetivo agora é, dentro do Techs for Techs, né, discutir sobre um dos pilares que a Deloitte tem na nossa área de gestão tributária, que é de desenvolvimento de soluções próprias para apoiar os clientes nos mais diversos problemas. Tá? Então a gente vai explorar um pouco disso, né, passando pela agenda um pouco da importância da tecnologia dentro da área tributária. Então vou passar rapidamente sobre a evolução sobre esse tema, as tecnologias que estão disponíveis e como que as empresas podem usufruir delas. Um pouco da evolução disso, e na sequência já passo a palavra para os meus colegas aqui que vão se apresentar. Então, de maneira geral, falando novamente, né, eu sou Igor Ivanov, lidero essa área que conta hoje com mais de 150 profissionais dispostos em 3 grandes pilares, sendo um deles de desenvolvimento de soluções próprias, o segundo de sustentação a operações transacionais dentro do nosso outsourcing, e o terceiro braço importante também de implementação dessas soluções nos mais diversos clientes. Tá? Então, vou rapidamente apresentar meus colegas e depois eles falam com mais detalhe. Alexander Ogata, Gustafson Casimiro e Rafael Maciel Oliveira, tá bom? Vamos lá. Importância da tecnologia, né, dentro das áreas tributárias. Hoje o mercado ele sofre uma série de pressão, né, as empresas em geral, principalmente pelos seus acionistas, sobre aumento de eficiência operacional, ganho de produtividade, maiores margens e etc. Ao mesmo tempo que tem uma série de tecnologias disponíveis e também dentro desse ramo tributário a questão do fisco que vem apertando cada vez mais com soluções tecnológicas. Então, de um lado tem um fisco que, implantando sempre novas normas, foi falado numa sessão específica hoje pela manhã sobre a quantidade de alterações dentro do ramo tributário, dentro da parte tributária pelo fisco, e que as empresas têm que se adaptarem a essa realidade, ao mesmo tempo que dos 20 anos para cá o fisco vem instituindo a questão de arquivos digitais, nota fiscal eletrônica, etc. E ao mesmo tempo vem também essa pressão das organizações pelo crescimento, a escalabilidade e ao mesmo tempo redução dos seus custos. Então é um cenário completo de dificuldade para as empresas, né? E o grande cenário é por onde começar, né? Então tem uma grande dificuldade com relação à racionalização de custos, perspectiva de crescimento e escalabilidade. Então vem uma pressão muito forte da alta gestão. Do outro lado vem um fisco, e as empresas se deparam sobre as dificuldades de como investir e o que priorizar com relação às tecnologias para esse lado tributário. Bom, a solução passa sempre pelos 3 grandes pilares e tradicionais de qualquer discussão, né? Seja ela mais ou menos disruptiva. Passa por gestão de processos, pela tecnologia, que a gente vai falar muito aqui, mas também por pessoas. Então, tanto o pilar de pessoas e processos não podem ser descartados dessa discussão. Por mais que a gente vai discutir muito aspectos relacionados a tecnologias disponíveis para apoiar isso, né, os pontos e a relevância ao tema de processo e de pessoas é importante, tá? E a gente pode apoiar também as organizações sobre esse aspecto. Tá? Mas então é importante citar que o foco principal da discussão é pessoas, mas esses outros 2 componentes têm fundamental importância em qualquer discussão. Não basta ter tecnologia sem pessoas capacitadas para a operação ou processos bem definidos, que, né, você não vai atingir todo o resultado no final do dia. Tá?
Bom, sem me alongar muito, eu acho que vale a pena a gente aproveitar grande parte dessa agenda para discutir um pouco mais do nosso portfólio. Antes disso, e amarrando o portfólio com os processos, esse slide retrata bem em preto processos transacionais e tradicionais de qualquer segmento de indústria, né, independente se ela está no automobilístico, no farmacêutico, etc. Todas as empresas trabalham com entrada, com faturamento, né, gestão de estoques, apuração de imposto financeiro e no final da cadeia sempre com fechamento dos seus números, né, e ao mesmo tempo reporte das informações para o fisco. Então, toda a cadeia produtiva e de serviços demanda esses macroprocessos, né? E a gente quis dar destaque sobre algumas tecnologias aqui agrupadas, né, que em verde, que podem e devem ser utilizadas. Algumas já estão hoje em maior escala, né, e robustez nas organizações, outras menores, mas são destaque de algumas soluções que são possíveis para facilitar toda essa gestão, né? Então, dá alguns exemplos práticos, né? Como para a questão de faturamento, né? Soluções específicas para a emissão de nota fiscal eletrônica, que faz toda a gestão e comunicação da informação com o fisco, a parte de captura e validação de entrada de documentos, né? Numa questão muito voltada à eficiência operacional, parte de consistência e cruzamento de dados, gestão de calendarização e etc. Tá? Então, sem entrar em muito detalhe, é mais mostrando uma visão muito macro sobre as oportunidades de solução para endereçar grande parte, se não todos, esses macroprocessos de uma gestão transacional de uma organização. E o próximo slide traz um paralelo dessas caixinhas, mas já com nomes, né? Mostrando um pouco do nosso portfólio e de como a Deloitte pode apoiar vocês, mas e com as nossas soluções próprias. Um grande destaque que eu queria dar, antes de passar a palavra para o Alexander, é um ponto importante que todas essas soluções, além da experiência que a gente adquiriu, né, como especialista tributário, a gente tem uma grande estrutura aqui dentro relacionada ao outsourcing, terceirização de operações de empresas, né? Então, onde nós terceirizamos as operações financeiras, fiscais, contábeis, e de folha de pagamento, etc., de uma série de empresas. E acaba servindo como um grande laboratório das nossas operações, né? Então, todas as nossas ferramentas, o primeiro cliente acaba sendo a nossa própria operação. Então, eu gosto de frisar isso porque quando vamos, né, e discutimos com vocês, a gente sabe onde funciona a dor, a gente não simplesmente desenvolve e implementa, a gente opera, né, e sabe aonde dói, e na maioria das organizações, porque a gente sofreu já em tempos atrás isso dentro das nossas operações. Então tem um grande case, antes de falar de demais clientes externos, dentro da nossa própria operação da Deloitte aqui dentro do GCR, do Global Compliance Report, que foi amplamente mencionado hoje ao longo do dia. Tá? Bom, Ogata, você quer falar um pouquinho, por favor? Boa tarde a todos, eu sou o Alexander Ogata. Igor, posso? Antes de adentrar no nosso portfólio, eu queria apresentar para vocês o nosso portal de Tech Technology. Então, a gente tem um portal em que os clientes podem acessar, e lá você tem toda a disposição dos produtos e plataformas que a Deloitte possui, tá? Focados aqui nas operações tributárias, contábeis e fiscais. Então, isso aqui é a interface da aplicação, então você pode acessar via login e senha, se cadastrar na ferramenta em si. E a partir daí você tem acesso a todo o nosso portfólio de soluções. Então, você tem um breve descritivo em relação à solução em si e detalhamentos em relação a objetivos e principais funcionalidades. Tá? Então, você pode pesquisar, ele tem um menu bastante intuitivo e também é o portal que você pode acessar as soluções nos casos de efetiva contratação e envolvimento nos projetos. É possível também realizar buscas de acordo com necessidades específicas ou approaches específicos para projetos. Também você tem uma navegação para trazer as questões de evento da Deloitte, tá? Aqui muito focado no ambiente tributário. Aqui é o detalhamento de algumas soluções que você consegue buscar informações mais aprofundadas da plataforma, acessar folders, vídeos e matérias promocionais de divulgação e detalhamentos em relação a módulos da ferramenta. Então, tem situações que a gente tem uma ferramenta específica com abrangência muito grande, você consegue fatiar e visualizar com bastante agilidade o módulo disponível da ferramenta. Tá? Então, esse é o portal que eu incentivo vocês a acessarem, especificamente para poder conhecer um pouco mais no detalhe o portfólio de soluções que a Deloitte possui. E a ideia é repassar aqui um pouquinho do que temos aqui em relação a ferramentas. Tá? Então,
Então, as ferramentas que a gente tem no nosso portfólio estão focadas em alguns pilares. Então, vou elencar aqui o aspecto importante de automação. A Deloitte possui diversos portais que facilitam aqui desde a preparação de obrigação acessória, conciliação contábil e fiscal, isso também customizável de projeto a projeto e de cliente a cliente. Ferramentas para recuperar documento fiscal, consultar dados públicos e automações dentro do portfólio de automações. Tá? Então, aqui, na verdade, é uma lista exemplificativa do que a Deloitte possui aqui de ferramentas. Para endereçar a questão do compliance em si, a gente tem ferramentas específicas. Aqui eu vou elencar o TSA, que a gente vai abordar com um pouquinho mais de detalhe, que é uma plataforma em que você consegue carregar obrigações do âmbito federal, estadual e municipal para proceder cruzamentos e análises de consistência. Tá? O SF2 é uma ferramenta focada aqui nas obrigações de diretos, então, ou seja, a gente está falando aqui de imposto de renda, ECF e ECD, em que você consegue proceder à revisão ou à preparação da obrigação acessória. Ferramenta de Transfer Pricing para o cálculo efetivo ou a revisão do cálculo, e a ferramenta de DIMP para preparar ou revisar a obrigação da DIMP. A gente tem uma plataforma específica de Analytics, e aqui tem dois destaques principais, que é o TSA, como ferramenta para planejamento e gestão tributária, e o BPA focado aqui na operação do cliente, tá? Entender comportamento, entender perspectivas em relação às transações. Um tópico específico aqui de folha de pagamento, eu vou elencar aqui o The Tracker como uma ferramenta de gestão das obrigações de terceiro. Então você consegue acompanhar todo o compliance de terceiros através da ferramenta e portais específicos para ajudar no processo do cliente. Portal de admissão, portal de desligamento, etc. Tá? A gente tem ferramentas também de gestão e a gente vai entrar um pouco mais no detalhe para falar aqui do MyInsight, tá? Zenc e portal de cadastro. O MyInsight em si é uma ferramenta focada aqui na gestão de processos e governança de atividades, tá? O Zenc, uma outra ferramenta aqui colaborativa para controle de atividades e tarefas, e o portal de cadastro que o Rafa vai elencar um pouquinho mais no detalhe. E um tópico específico falando de oportunidades. Então aqui é uma caixa bastante importante em que a gente busca aqui otimizar o processo do cliente e buscar oportunidades tributárias. Então a gente vai falar também aqui do Digger e o portal do Credac, que a gente tem aqui ferramentas para preparar o cálculo em si e ajudar o cliente na revisão e monetização de créditos aqui relacionados ao ICMS. Aqui um slide específico para também enaltecer as alianças que a Deloitte possui com os principais parceiros de mercado e as suas respectivas soluções. Então a Deloitte lidera uma prática específica para a implementação de soluções, tanto de solução fiscal quanto de motor fiscal. E aqui está elencando aqui as ferramentas de mercado que a Deloitte tem relacionamento e implementa aqui para clientes. Tá? Entrando um pouquinho mais no detalhe das ferramentas, agora eu vou passar a palavra para o Rafael para ele falar um pouquinho da ferramenta aqui de gestão de cadastro. Tá? Boa tarde, eu sou Rafael Oliveira, sócio da Deloitte, e é um prazer estar conversando com vocês sobre uma solução para a gestão de cadastro de Master Data. Problemas associados com a gestão de cadastro é um problema recorrente para a maioria das organizações, independentemente de qual setor ou indústria que eles atuam. Falando especificamente desses problemas, a origem deles podem ser múltiplas. A gente pode destacar alguns, como a recuperação e carga de dados oriundos de sistemas legados, o offshoring da operação de cadastro para outros países estrangeiros, a baixa governança de cadastro e, obviamente, a falta de atualização desses dados, dentre outros. Esses problemas associados a cadastro, eles cascateiam dentro da organização, impactando todos os processos que envolvem a empresa como um todo. Falando de order to cash, purchase to pay, R2R, e, obviamente, refletindo dentro de todos os departamentos, no negócio, contadoria, finanças, tecnologia e, principalmente, a área tributária. Falando da área tributária, de impostos especificamente, o impacto é frontal, passando por desde a determinação dos impostos, logo no início, onde ocorre o cálculo dos impostos transacionais sobre as compras e as vendas, indo depois na mensageria de documento fiscal eletrônico nas notas fiscais, até por fim nas obrigações acessórias. Mas por que devemos investir na parte de cadastro? Em pesquisa global realizada pela Deloitte em 2021, focado na gestão de procurement,
foi apontado pela maioria dos respondentes que a baixa qualidade de dados é o maior ofensor para a adoção de novas tecnologias. E justamente a falta de saneamento desses dados, ou ter uma gestão efetiva de cadastro, é algo que compromete a transformação digital como um todo. E como alcançar efetividade nisso? Tendo uma gestão efetiva de cadastro para poder proporcionar e ter os ganhos efetivos de uma transformação digital. Para isso é necessário o change management, e só focando em revisão dos processos, bem como em governabilidade das operações de cadastro, que é possível alcançar tal situação. Por quê? É importante ter em mente que o mero saneamento de dados não é suficiente para alcançar esse objetivo. É necessária a revisão desse processo para justamente trazer maior governabilidade para a operação de cadastro como um todo. Na nossa abordagem, estamos permeando os pilares da gestão de cadastro: produtos, materiais, serviços, parceiros e plano de contas. Utilizando APIs de consulta pública, cheques sistêmicos, utilizando inteligência artificial, workflows de aprovação, com layers de camada próprias para cada um dos stakeholders da organização. Estamos posicionando uma abordagem end-to-end, de tal forma que empoderamos a sua equipe para que consiga ter todos os resultados objetivos da transformação digital como um todo. Nos colocamos à disposição para mais informações de como podemos ajudá-los na gestão de cadastro. Muito obrigado. Vou falar agora um pouquinho do Mindsight, tá? Então, o Mindsight é um portal da Deloitte. Ele tem uma visualização bem intuitiva, em que você consegue fazer a governança dos processos da companhia e também da gestão das atividades. Então, ele foi concebido para simplificar o acesso e a colaboração das atividades dentro do time fiscal e contábil, disponibilizar a informação aqui essencial para o grupo gerencial da companhia e trazer visibilidade da saúde e das atividades da companhia, tá? Então essa interface é a interface que você consegue ter algumas visões relacionadas ao ritmo de entrega de arquivos e também em relação à execução das atividades, uma interface que é extremamente customizável. Então existem alguns tiles que você pode customizar para trazer interesse ou sobre a perspectiva do próprio usuário em relação a assuntos de interesse, em relação a notícias, em relação à gestão daquilo que é gerenciado na plataforma, tá? Ele foi concebido, ele possui alguns pilares, aqui a gente está trazendo a questão da visibilidade, o próprio insight que a ferramenta traz em relação a todo o aspecto de gestão de atividades. Ele é baseado numa infraestrutura que traz agilidade para o processo, ou seja, ele é acessível de qualquer plataforma. E traz a questão da flexibilidade, ou seja, a gente consegue acompanhar na plataforma todas as atividades desempenhadas na companhia, não só localmente, mas também daquilo que é executado também por terceiros ou executado também fora, tá? Aqui, como principais funcionalidades, você tem a visualização em tempo real de tudo que é executado dentro da companhia. Você consegue gerenciar, estabelecer aqui o workflow de atividades para poder acompanhar a execução das tarefas dentro da companhia. Você tem todo o gerenciamento aqui do conhecimento que é compartilhado na companhia em relação ao repositório e informações. É uma experiência que é extremamente customizável, então cada usuário tem a sua interface, ele pode customizar de acordo com as suas respectivas necessidades. Ele é totalmente conectado com as demais plataformas do Deloitte, então o ambiente é extremamente colaborativo. E você também tem uma customização da visualização daquilo que a ferramenta te apresenta, né? Então você pode visualizar na interface inicial os aspectos, por exemplo, de gestão ou entrega de demandas, controle de prazos, criticidade dos assuntos dentro da companhia. Ele tem dois pilares principais, né? Um relacionado à colaboração e o segundo relacionado à governança. Então, o Mindsight em si, ele traz visibilidade para a gestão da companhia, acompanhar todos os processos desempenhados pelo time na companhia. E o segundo, o aspecto da colaboração, ou seja, tudo aquilo que é disponibilizado, ele fica acessível ao time. Você consegue fazer todo o gerenciamento de permissão e definição de tarefas, juntamente com a definição de workflow e gestão de atividades. Agora eu vou falar um pouquinho do TSA. O TSA é a ferramenta aqui da Deloitte focada aqui no compliance das obrigações acessórias.
ela traz aqui a expertise da Deloitte, toda a experiência que a Deloitte possui dentro do âmbito do advisory e a experiência que a Deloitte possui no processamento das obrigações acessórias para uma ferramenta em que você consegue processar as obrigações acessórias e gerar os insights em relação à qualidade dessa obrigação, do ponto de vista de compliance, mas também do ponto de vista estratégico, né? Então, ele tem algumas características. Essa ferramenta pode ser utilizada antes da entrega da própria obrigação, com o objetivo de identificar gaps antes da entrega efetiva para o fisco e eventual autuação, ou com um caráter corretivo, olhando o passado e buscando oportunidades ou melhorando o processo dentro da companhia. Tá? E tem uma visão específica estratégica e você consegue acompanhar tudo aquilo que é exibido ou ele é apresentado nas obrigações acessórias de uma forma muito mais visual e interativa. Então, ele endereça obrigações no âmbito federal, estadual e municipal. Ele tem toda uma mecânica de cruzamento atrelado à expertise tributário. Agora eu vou comentar um pouquinho do DTE. É uma ferramenta razoavelmente nova na Deloitte, com o objetivo de monitorar as caixas fiscais do fisco, no âmbito federal, estadual e municipal. Então, um pouco do contexto dessa ferramenta em si ocorre no momento que o fisco ele tem digitalizado as comunicações que são direcionadas à companhia. E nesse contexto, aquele auto de infração que no passado era enviado pelo meio físico, hoje acaba sendo encaminhado pelo meio eletrônico e o contribuinte é responsável por acessar essa comunicação sobre o risco de ciência tácita e as suas devidas consequências. Então, o driver principal dessa ferramenta foi endereçar o risco inerente ao não acesso ou à ciência tácita. Então, ela é uma ferramenta extremamente configurável do ponto de vista do ciclo de execução. O cliente pode definir se ele quer executar a consulta num determinado dia da semana, etc., num determinado horário, e estabelecer essa governança em cima da ferramenta. É uma plataforma que o gestor consegue acompanhar todas as comunicações recebidas pela companhia e ela tem a capacidade de interpretar o conteúdo das comunicações enviadas e proceder à respectiva classificação, com o objetivo de trazer elementos de criticidade para a companhia. Tá? Então, os benefícios relacionados aqui, o direto da ferramenta, é uma gestão objetiva do processo, em que todos os participantes aqui do time fiscal têm acesso à ferramenta para visualizar as comunicações recebidas e o gestor tem acesso a tudo que é recepcionado nessas caixas. Ele tem um outro pilar importante, que é a governança. Então, tudo aquilo que é recepcionado pela ferramenta, ela fica armazenada de tal forma que ele pode ser acessado em qualquer momento pela companhia. Você tem todo um aspecto de controle aqui, gestão de prazos relacionados às demandas, muito focado em intimação e auto de infração. E você tem toda a mitigação de risco decorrente do não acesso ou acesso indevido aos conteúdos disponibilizados pelo fisco. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o Casimiro, para ele falar um pouquinho do Digger. Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Casimiro, né, sou um dos sócios responsáveis aqui pela prática de Tax Technology. A gente vai falar um pouco agora do Digger. O Digger é uma das plataformas que a gente utiliza, mais do que plataforma, também uma metodologia fiscal voltada ao levantamento de oportunidades, né, tributárias. Ele se vale muito do Tax Scan Analytics, que é um dos sistemas que o Ogata acabou apresentando há pouco. Enquanto o Tax Scan Analytics está voltado ao processamento, extração, carga de informações de dados fiscais voltados ali para o compliance, para a identificação de problemas, inconsistências e etc. O Digger está voltado a entender, entre as diferentes obrigações acessórias, aquilo que, eventualmente, o cliente ele deixou de tomar de créditos fiscais relacionados a PIS/COFINS, relacionados a ICMS, eventualmente obrigações acessórias que estão com o nível de dados, né, a volumetria de dados informados está muito contrastante em relação a outros períodos, com o objetivo de que a gente seja super eficiente, super rápido em entregar um diagnóstico voltado a ganho financeiro, né, para os nossos clientes, de maneira rápida, né, acelerada, aí, principalmente pela análise de Big Data, né, de toda essa base de informações que a Deloitte acaba coletando de forma massiva em seus trabalhos no dia a dia. Tá? Então, inicialmente, a gente partiu de um cenário onde a parte de oportunidades fiscais estava muito voltada a questões mais pontuais, principalmente ali por solicitação do cliente, reativa nesse sentido. E o que a gente alcança através do Digger é uma
predição em relação à solicitação do cliente com relação ao levantamento de oportunidades fiscais, onde a gente pode aproveitar a base já existente, sentar com o cliente com números reais e chegar nas conclusões sobre estratégias para levantamento desses créditos. E o que o Digger objetiva não é tratamento de grandes teses, não é tratamento de questões que podem ser ou necessitariam ser judicializadas, mas sim trabalhar com aquilo que já faz parte da operação da empresa no dia a dia, mas que por questões de setup sistêmico, por questões de mesmo falta de atualização com relação aos movimentos legislativos, eventualmente a gente deixou de lado. Então é aquele crédito relacionado a um serviço de transporte que deveria estar sendo tomado, é aquele crédito relacionado a um item de produção que eventualmente você teve alterações no seu bill of material e acabou não capturando. Então tudo aquilo que está relacionado ao dia a dia, aquela massa de dados que pode ser tomada administrativamente pela empresa, sem discussão legal, é o que a gente objetiva fazer dentro da solução Digger como um todo e do projeto, que se vale muito também do conhecimento dos nossos profissionais aqui dentro da Deloitte, pessoal voltado a tributos indiretos, a tributos diretos, que vão sempre suportar as conclusões eletrônicas ali de dados que a gente acabou tirando a partir da plataforma. Tá? Então, esse é o conceito. Atualmente, a gente basicamente se vale de dois grandes blocos, né? Um voltado à gestão desses insights, né, com relação a oportunidades a partir das obrigações fiscais. E aqui leia-se principalmente a parte de projetos PED, onde a gente tem automação para a captura dessas informações a partir do próprio Receita BX, por exemplo, sem impactar os períodos de fechamento do time fiscal, sem impactar a busca, né, de informações ali que a gente sabe que é tão complicada, dependendo do cenário sistêmico, o número de estabelecimentos, etc., de cada companhia. A gente tem todo esse processo automatizado para ter uma fonte de informações fidedigna, aquilo que realmente é a perspectiva do fisco em relação às suas operações, e levantar esses créditos de maneira com a maior segurança possível. Né? Então, além do projeto SPED, a gente acaba capturando também a parte de documentos fiscais, né? Então toda a volumetria de documentos fiscais, notas fiscais modelo 55, conhecimento de transporte, notas fiscais consumidor, que eventualmente a gente tem ali algum tratamento tributário que possa ter algum tipo de aproveitamento, a gente acaba trabalhando com isso também. Então toda essa massa de dados ela é cruzada para realização tanto desses insights de oportunidades quanto testes qualitativos, né, que visam mitigar riscos. Né? Então, não adianta também que a gente faça um levantamento de créditos que eventualmente também exponha, por ato contínuo ali, a empresa a riscos tributários, exposições que ela não tinha visibilidade inicialmente. Então, nós elegemos alguns tópicos, né, principais que o Digger já faz em termos de cruzamento hoje em dia, muito voltado para clientes que, por exemplo, necessitam fazer a exclusão de CMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ISS. A gente sabe as dificuldades que são relacionadas ali a partir do próprio manual que o fisco trouxe, né, em termos de layout para executar esse tipo de trabalho. Avaliamos a questão de tomada de serviços de transporte, a gente avalia as próprias compras para comercialização, industrialização, uso e consumo, que estejam escrituradas em determinado livro, não estejam refletidos na escrituração do PIS e COFINS, por exemplo. Avaliamos a questão das subvenções para investimento pela Lei Complementar 160, principalmente para impactos ali com relação ao imposto de renda, que é algo que está bem em voga hoje em dia em determinados clientes. E tudo isso através de testes automatizados, né? Então a gente não tem, num primeiro momento de diagnóstico, nenhum input manual da equipe, e uma vez que a gente já tem o cenário composto, né, e ali a gente está falando em geral de um time entre 7 dias, 15 dias, dependendo do tamanho do cliente, a gente roda os dados de 60 meses, para trazer esse diagnóstico para o cliente e seguir-se a partir daí sim com um projeto mais específico para a aplicação dessas mudanças nas escriturações. E que é um detalhe também, né, nosso objetivo é sempre ter o end-to-end desse processo, então mais do que o diagnóstico, né, nesse processo todo a gente acaba fazendo também, caso necessário, né, a retificação de obrigações acessórias e todo o trabalho para que o cliente tenha liquidez em relação àquele número que a gente levantou. Então tudo isso faz parte dessa plataforma do Digger, que é aliar tecnologia dentro da Deloitte ao conhecimento técnico que o nosso time já possui. Né? Então, a gente tem essa plataforma com esse objetivo principal,
e trazendo, obviamente, benefícios aí para o cliente nesse momento de perda de caixa, né, que a gente vive nesse ano. Tá? Então, de uma maneira geral, é isto. E eu vou passar. Obrigado, Casimiro. Obrigado. Deixa eu só passar do slide aqui. Não, esse aqui. Obrigado. Bom, gente, o objetivo aqui foi passar de maneira muito rápida sobre algumas soluções. Eu sei que de fato foi super acelerado, né? E não deu para dar nenhum tipo de profundidade, né? Mas agradecer ao Ogata, Casimiro e Rafael pelas apresentações. Então, resumir de maneira geral, a gente falou sobre a importância do tema de cadastros, passou pela essa questão do Digger, né, como o Casimiro falou que ali é o lado, né, bem tecnológico, técnico na questão de oportunidades tributárias. O Ogata falou do MyInsight, do DTE e do TSA, mas ao mesmo tempo a gente queria mais uma vez reforçar o pedido do Ogata com relação ao acesso ao nosso Tax Technology Hub, onde a gente tem todo o nosso portfólio de soluções com um pouco mais de detalhe, e lá mesmo você pode solicitar alguma agenda específica para que a gente possa entrar em detalhes com vocês com relação a alguma dessas soluções ou algumas delas, né? Eu tenho certeza, como eu citei anteriormente, a gente tem um aspecto super importante de cases e oportunidades que a gente consegue apresentar e discutir com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade e ficamos à disposição.